Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Estávamos falando nos vídeos anteriores sobre o jejum, irmãos. Quem é que pode jejuar? Irmãos, jejum pode ser feito por todas as pessoas. Homens, mulheres, idosos, crianças juntos com seus pais, porque o pai ou a mãe ensina para a criança qual a finalidade do jejum e fica junto com a criança em jejum. Ou seja, não é deixar a criança sem comer o dia inteiro, irmãos. Se você quiser jejuar com a sua criança, ensina ela, diz antes para a criança como tem que ser feito, o que vai fazer, e faz aquele jejum leve de 3 horas, dependendo da idade da sua criança. Mas se a criança falar, não, eu não quero, aí você não vai obrigar, porque não tem que obrigar ninguém a fazer nada, muito menos uma criança a jejuar. Muitas crianças já têm uma inclinação ótima para isso, né? Para as coisas de Deus, para ler a Bíblia, para estar na igreja. Crianças querem ter oportunidade para cantar hinos de louvores, criança quer ler a palavra de Deus. Então essas crianças, o pai e mãe, já tem que ir ajudando para que eles entrem naquele ritmo de se consagrar a Deus. Os idosos também fazem jejuns, mas é aquela coisa, irmãos, tem que observar a sua condição de saúde, os remédios que toma, horários de remédio, ver se você tem condição de fazer. Uma vez ou outra, é necessário o cristão se colocar diante de Deus em jejum e oração. Muitas vezes não é só o jejum, é a consagração a Deus. O casal que vai fazer jejum tem que conversar antes, porque não é só o jejum, eles vão fazer também consagração ao Senhor. Com isso, eles se abstêm de várias coisas, se abstêm das relações sexuais, mas é em comum acordo. Não pode a mulher levantar e falar, hoje eu vou jejuar. Ou o homem levantar e falar, hoje eu vou jejuar. Não, irmãos. Não é assim que funciona. O casal conversa entre si e Deus, eles marcam um tempo para estar em consagração e jejum e oração. Após esse tempo, eles voltam a coabitar. Não pode ficar afastado um do outro, não, porque aí Satanás entra no meio também, né? E aí começa aquelas coisas de separação, porque fulano estava consagrando, fulana estava consagrando, e um esqueceu de cuidar do outro. O casal deve fazer as coisas em comum acordo. Também, irmãos, além de jejum, tem a abstinência. Você se abstém de algumas coisas durante o período de jejum. Você às vezes não vai ficar em jejum o dia inteiro, mas vai assim fazer um tipo de abstinência de determinada forma. Você vai fazer abstinência de coisas sólidas. Então, no dia que você vai fazer essa abstinência, esse jejum, você vai tomar coisas líquidas. Você vai tomar água, leite. Não é refrigerante que você vai tomar. Não é essas coisas que vai prejudicar a sua saúde, não. Tá bom? Você pode tomar água, leite, Danone, porque é líquido. Danone, iogurte, né? Porque é líquido. E aí você vai passar o seu dia em abstinência diante de Deus. Vai se abster de coisas sólidas. Você não vai fazer jejum de líquido, irmão, porque o nosso corpo precisa de água, precisa de hidratação. Você vai fazer abstinência de coisas que você está acostumado demais a comer. E, tipo, você é viciado em refrigerante. Você deita, levanta, entra e sai tomando refrigerante. Faça abstinência disso. Fica sem isso. Entra nos legumes, nas frutas, nas verduras e deixa essas coisas que fazem mal para a sua saúde. A abstinência de rede social e televisão, tecnologia. Você desliga o seu celular, desliga a televisão, desliga o computador e vai ficar com a palavra de Deus. Vai pegar o seu tempo para meditar nas coisas de Deus. Não é jejum para Deus, não é consagração para Deus. Quando você deixa de comer, você deixa de beber alguma coisa, mas você não sai das redes sociais, você não sai das tecnologias, você não desgruda do celular. Tem que se abster de todas essas coisas. A abstinência é aquilo que vai trazer um sacrifício para a sua carne. E se você está jejuando, mas está com os prazeres carnais,
não é abstinência, não é um jejum, é apenas uma dieta que você está fazendo. E quando a gente está fazendo jejum, é para a vida espiritual, para abrir nosso sentido espiritual diante de Deus, para a gente se converter diante do Senhor, para a gente se humilhar diante do Senhor, igual o povo de Nínive, quando soube que, quando Jonas pregou para eles e souberam que estavam fazendo coisas erradas, se converteram, eles se arrependeram do pecado e aí começaram a jejuar e foi proclamar aquele jejum. Nem os animais, nem os homens não iam comer nada, nem comer nem beber, durante 3 dias, para poder pedir e buscar o perdão de Deus. Há muitos exemplos de jejum na palavra de Deus. Muitos exemplos que nós podemos ler e seguir. E também tem aquele modo que você faz entre você e Deus, de acordo com a sua fé, com a sua saúde, sua condição de vida. Tem uma coisa que me perguntaram que eu estou lembrando agora também. Quando se está trabalhando, pode-se fazer jejum? Pode, irmãos. Depende de que tipo de trabalho é o seu. O que é que você faz nesse trabalho? Então, você tem tempo de meditar na palavra de Deus? De colocar a sua mente, o seu coração nas coisas de Deus? Então você pode, levanta de manhã, faz a sua higiene, se coloca diante de Deus, levanta e vai para o seu trabalho. E no tempo determinado que você determinar entre você e Deus, você vai se alimentar. Eu já conheci pessoas que ficaram no trabalho mesmo 7 dias em jejum. 7 dias tomando só água só. Mas em jejum diante de Deus, porque precisava receber algo grande das mãos de Deus, precisava se aprimorar nos dons do Espírito Santo, e assim foi feito entre essa pessoa e Deus. E Deus deu a vitória para esta pessoa. Irmão, você está buscando uma vitória de Deus? Irmã, está buscando algo de Deus? Principalmente na vida espiritual, conserto com Deus, libertação, transformação, capacidade de Deus para pregar a palavra, para fazer milagres e maravilhas diante de Deus. Se coloca em jejum e oração, abstência das coisas materiais e se coloca diante de Deus. Você vai ter vitória, irmão. Irmã que está amamentando, pode jejuar? Pode, irmão. Pode sim, meu irmão. Você se coloca diante de Deus, fala com você e Deus. É só a amamentação que você tem. Se for com o seu esposo, você e o esposo conversam. Porque você regula o horário da amamentação da criança. Você não deixa o seu corpo sem vitamina. Você seja fortalecida tanto materialmente quanto espiritualmente. Cuida da sua saúde para você poder fazer essas coisas. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Porque Deus usa o nosso corpo, usa o nosso templo. O templo do Espírito Santo que está em nós, que é o nosso corpo. Ele usa, é a nossa vida carnal que ele tem que usar. É o meu corpo, eu andando daqui até ali, levando a palavra de Deus, chegando no lugar sendo luz ali assim. Então eu preciso estar em consagração, preciso estar em jejum diante de Deus para que o Senhor possa me usar. Outra coisa, irmãos. Mulher menstruada pode jejuar? Pode. Se ela estiver bem, se ela estiver... não tiver sofrendo aquelas coisas de TPM, não está com cólicas, já cuidou da sua saúde? Pode jejuar entre você e Deus. Você não tem que sair falando, gritando com ninguém por aí, para ninguém que está jejuando, não. O jejum é entre nós e Deus. A não ser que a igreja está convocada a jejuar. Então todo mundo que vem ali pressupõe-se que as pessoas estão jejuando, não é verdade? Mas tudo bem. Nós vamos estar em oração para que Deus fortaleça cada pessoa. É tempo de nos humilharmos diante de Deus, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Vigilância, vida de santidade, santificação. Tirar tudo que não presta da nossa vida para nos colocar diante do Senhor. Porque a trombeta vai tocar, o Senhor Jesus vem nos buscar e nós vamos subir com Ele, irmãos. Amém?